vamos olhar para a vida de alguém que passou uma das grandes tempestades, não uma tempestade de talvez de 6 meses, que nós estamos agora a passar, não é? Talvez um ano, para os mais otimistas, talvez 2 anos para os mais pessimistas, espero eu. Mas alguém que passou muitos anos na sua vida. E eu quero falar nela porque quando eu estava a passar nesta ideia dos recomeços, na ideia de recomeçarmos perante os desafios que estamos a viver, eu sei que muita gente, vivemos numa sociedade que vive às vezes muito numa compreensão e numa justificação de atitudes às vezes irresponsáveis que as pessoas tomam. Na escola, cada vez mais, alunos não assumem as suas responsabilidades e nem lutam para ser bem-sucedidos e no final quase sempre passam. Não é? Na família também, muitas vezes, há dificuldades na comunicação em várias outras áreas que nós sempre atribuímos aos nossos pais, à nossa educação, o que aconteceu no passado. Hoje vivemos numa sociedade que também é muito subsídio-dependente. As pessoas às vezes não se metem à luta para realmente enfrentar a vida, não é? E no fundo, muitas das pessoas hoje tornam-se escravos do seu passado e prisioneiros da sua história, não é? Ou seja, pessoas que verdadeiramente, em vez de conseguirem dar a volta à vida, deixam que a vida lhes dê a volta a eles. Infelizmente, é uma sociedade que às vezes mantemos muita compreensão, não é? Quando vem aqueles grandes assassinos, às vezes até em massa, nós sempre procuramos ver uma razão porque é que a pessoa, coitadinha, teve que matar tanta gente. Quer dizer, e tentamos justificar. E claro que há fatores que levam a isso. Mas o que eu gostava de hoje analisar é a vida de um homem que talvez tu fiques surpreendido com a sua história. Porque uma das coisas que nós... Era este o que eu tinha? Não. Estás no PowerPoint? Não. Ok. Deixa estar assim. Tudo bem. Uma coisa que nós vamos perceber é que tu e eu não vivemos num mundo perfeito, mas num mundo imperfeito. Vamos conhecer a história de alguém que eu te queria encorajar a pensar se tu queres que ele seja a tua família ou a tua família. Conheci um homem chamado José. Okay? Quem é que já ouviu falar de José do Egito? Ok. Os filmes, tudo dele, não é? Mas quem é José? José é o 11º filho. O 11º filho de Jacó, o primeiro de uma mulher chamada Raquel. A sua família era constituída, o seu pai tinha 4 mulheres ao mesmo tempo. 4 mulheres ao mesmo tempo, não é? E ele era filho da mulher que ele amava mais e que por isso foi o primeiro filho dela. E claro, imaginem que são 4 mulheres a viver numa mesma casa com o mesmo homem, as rivalidades que existem. Dizem que é um dos problemas que existe quando há poligamia, não é? Mas o que acontece é que este homem era, por isso, o mais amado pelo seu pai e o mais odiado pelos seus irmãos. Estou a ver o filme, não é? O que acontece um pouco mais sobre este homem? A sua irmã Dina foi violada pelos habitantes de Siquém e os seus 2 irmãos decidiram fazer justiça pelas suas próprias mãos e mataram uma série de gente. Fizeram uma chacina ali. Okay? Ruben, o seu irmão mais velho, deitou-se com uma das mulheres do seu pai. Estão a ver o filme? Alguém queria ter esta família? Não, obrigado, ok. Agora, a coisa não fica por aqui. Um dos seus irmãos, chamado Judá, vem a ter relações com a sua nora, de quem nasce filhos. A coisa está a ficar cabeluda, como nós dizemos, não é? Ou seja, é um tipo de família que nós podemos dizer desestruturada, no mínimo. Certo? Nos dias de hoje daria quase um case study do qual se veria o que é que haveria de acontecer aos elementos daquela família, né? Coitadinhos deles.
E é neste ambiente que José cresce. Não é? Agora, o ápice da crise para José não é este. É que chega uma altura em que os irmãos passam-se tanto com ele que decidem fazer uma coisa. Decidem tirar-lhe o pio. Não é? Pensam em matá-lo. É a primeira ideia que lhes vem à memória. Mas um deles tem mais compaixão e diz: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Rica a família, não é? E vocês talvez pensem assim, bem, com família assim, não é? E uma das coisas que nós percebemos é que não podemos desculpar-nos do nosso passado, não é? E por isso nos entregamos a vícios, a pecados, a comportamentos desviantes, a atitudes irresponsáveis e destrutivas, desviando daquilo que Deus tem para nós. Na verdade, a Bíblia fala que todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. E Jesus veio para nos libertar. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis vivos. Ou seja, tu não tens que viver escravo da história que tu herdaste do passado. Particularmente se for uma desse tipo de história. Então tu podes romper as coisas. Tu podes recomeçar de novo. Tu podes começar uma nova história com Deus. José percebeu isso. Eu acho que é muito interessante. Tal como José, tu e eu podemos começar uma nova história. Podemos realmente escrever uma nova história que Deus tem para nós. Vamos conhecer um bocadinho mais a vida deste homem. A primeira coisa que nós percebemos é que Deus tinha planos para a sua vida. E por isso ele não ia desistir deles. Não é? Uma coisa que percebemos em José, em todos os capítulos que lemos, é que não o encontramos a murmurar, a queixar-se, a falar mal, a dizer: ai, coitadinho de mim, só a mim é que me acontecem estas coisas. Hã? Ele tinha muitas razões para se queixar, particularmente quando era vendido. E depois vamos ver o que vai acontecer depois de ser vendido. Porque a coisa não vai ficar melhor, a coisa vai ficar pior. Ou seja, o que percebemos também é que José, a minha leitura de José, tenho a minha leitura particular de José que não é muito romântica. José não soube administrar a informação que Deus lhe deu. Ele teve sonhos que ia ser governador sobre os seus irmãos, mas ele não soube administrar aquela informação de forma que os seus irmãos ficaram irritados com ele. E daí aquela animosidade que vai crescendo, não é? E por isso o que acontece é que aquele ódio é fomentado, não é? Entre eles. Mas vemos que ele manteve o seu temor a Deus e não desiste de Deus. Porque uma das referências que vamos ler muito em José, em muitos momentos da sua vida, era que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele naquele momento, não é? Então uma das coisas que é importante é que tu e eu não temos que ter tempo, não devemos perder o nosso tempo a murmurar, a queixarmos-nos, aconteça o que acontecer, mas a nossa foco deveria ser concentrarmos em confiar em Deus e fazer o que é certo, mesmo que todos façam o que é errado. Foi o que aprendemos na vida desse homem. A história dele, verdadeiramente, é uma história impressionante. Porque ele é tentado pela mulher de Potifar, seu senhor, porque ele, quando chega lá, ele vai vendido a uma casa de Potifar, e lá a mulher de Potifar, olhando para ele, gosta dele. É um rapaz jovem, um rapaz que teria os seus 18, 20 anos, era um rapaz na flor da idade, e ela gosta dele e quer ir para a cama com ele. Entretanto, ele pensa bem e diz: não é bom que seja assim. Mas ela arranja uma tramóia em que, quando manda os seus outros escravos fora de lá, ela procura que realmente aquilo aconteça, mas ele não entra no jogo e ela faz um escândalo. E começa aos berros dizendo: este rapaz está-me a violar, mais ou menos assim. E naquela altura, ela faz queixa ao seu marido e ele injustamente é levado para a prisão. Se vocês estivessem no papel de José, como é que vocês se sentiam? O que é que vocês fariam? O que é que eu faria? Ele vai para a prisão e quando chega lá, curiosamente, não é? E ele fala, aparecem lá dois homens, passaram um tempo. E aqueles dois homens contam-lhes um sonho e ele diz o resultado do sonho. Diz que um deles iria ser liberto e iria voltar a servir Faraó. E então ele diz assim: pá, porra, então quando tu foste para lá, lembra-te de mim. Ele lembrou-se? Não, nem eu. Esqueceu-se dele. Como é que vocês ficariam? E os anos iam passando e José ia apodrecendo na prisão. Mas é interessante. No meio daquelas dificuldades todas, leamos o que diz a Bíblia no versículo 2. O Senhor estava com ele e ele se tornou próspero. Quando ele estava com o Senhor egípcio.
vendo o seu senhor, que Deus era com ele. Ou seja, havia um claro reconhecimento que Deus estava com José em todos os momentos, por toda a gente. Eles viram a presença de Deus. Quando ele vai para a prisão, mesmo assim, o carcereiro diz que o Senhor era com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro não tinha cuidado de qualquer coisa que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele quando? No pior da sua vida. Quando as coisas iam de mal a pior, quando a vida parece que tudo estava a dizer, isso só vai ficar pior. Só vai ficar pior. E quando as coisas só vão ficar pior, o que é que nós pensamos? Que Deus foi dar uma volta pelo universo e que nos abandonou aqui sozinhos, certo? É isso que acontece, normalmente. Isso talvez no menos substancial. Se nós começarmos a amargar, então a coisa fica mesmo azeda. É interessante a promessa de Deus lá no livro de Isaías, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e faremos nele morada. Deus não somente está conosco, mas Ele está em nós. Ele mora em nós. Então, nesta altura que tu e eu estamos a viver, não é? Em que oramos agora pelos alunos e os professores, nesta altura de grande pandemia, onde é que Deus está? Em nós. Não somente connosco, mas em nós. E eu acho que isto é muito interessante, porque no meio daquilo tudo também, no meio daquelas confusões todas que havia, encontramos este homem a reconhecer Deus. A reconhecer Deus em vários momentos. Quando ele fala com aqueles rapazes, diz assim: contai-me os vossos sonhos e eu vos direi as interpretações, porque Deus me vai. Ele reconhece Deus em muitos momentos da sua vida. Ou seja, José não somente os outros reconhecem Deus na sua vida, mas ele reconhece que Deus está na sua vida e à sua volta e na sua história. Eu acho que isto é muito significativo. E por causa disso, ele escolhe fazer uma coisa invulgar. Ele escolhe perdoar e abençoar. Ao invés de murmurar, de amargar, ele aproveitou aquela oportunidade para trabalhar e testemunhar da sua fé. Em nenhum versículo de Gênesis encontramos qualquer indício de que José tenha se revoltado contra Deus, nem mesmo que tenha levantado palavras de inconformismo ou de ira. Mas do outro lado encontramos um povo que era murmurável. Mesmo sendo injustamente acusado pela esposa de Potifar, mesmo sendo esquecido pelo copeiro Mor, a quem interpretou os seus sonhos, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, que planeavam matá-lo, na verdade, ele guardou o seu coração. Deus era muito maior do que todas e cada uma das suas perdas. Ele percebeu que o caminho do perdão é muito superior ao caminho da amargura. É fácil amargar-nos. É divino aprendermos a perdoar. Quando nós percebemos a história dele, é muito interessante, porque José, entretanto, nós sabemos, casa com uma mulher que Potifar, que Faraó depois levanta, torna-se o governador no Egito aos seus 30 anos, e depois é levantada uma mulher de quem ele tem filhos. E ao ter filhos, ele dá 2 nomes aos seus filhos. O primeiro deles chama Manassés, que significa Deus me fez esquecer o meu passado. Que significa que, basicamente, o que ele está a dizer, eu estou em paz com o meu passado. Eu resolvi o meu passado. Eu perdoei. Eu pus em ordem a minha vida. Eu não vou amargar por aquilo que os outros me fizeram mais. Já amarguei o suficiente. Eu vou viver livre. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou continuar a viver. Eu não vou deixar que aquilo possa travar-me. E é interessante que, por causa disso, ele tem um segundo filho, a quem chama Efraim, que significa Deus me fez prosperar. E sabe o que significa? Muito simples. Quando nós perdoamos, quando nós prosperamos.
Quando nós resolvemos viver em paz com o nosso passado e conseguir resolver aquilo, a nossa vida avança. E José tinha muitas razões para parar a sua vida. José tinha muitas razões para ir andar com Xanax, no mínimo, com todo o tipo de ansiolíticos para dormir bem à noite. Tinha todas as razões para passar alguns tempos em alguns hospícios, mas ele conseguiu avançar na sua vida. Porque Deus o fez prosperar. Pensem comigo, aos 17 ele foi vendido como escravo. Aos 30 ele encontra-se com Faraó. E depois, 8 anos mais tarde, ele vem a reencontrar os seus irmãos. Aos seus 38 anos de idade. Haviam passado mais ou menos 20 anos. Ele estaria muito diferente, certo? Como tu e eu estávamos diferentes. Não é? Eu vi uma fotografia que a Virgínia mostrou-me há um bocado, há 15 anos atrás. Eu perguntei, quem é este rapaz tão bonito? Tão jeitoso e tão jovem, não é? Era eu. Nós todos mudamos. E claro, José mudou muito mais por causa de todo o cuidado que houve ao ser o segundo lá no Egito. E quando os seus irmãos o encontram. É muito interessante que ele perdoa os seus irmãos de uma forma incrível. Ele perdoa os seus irmãos e, por outro lado, os seus irmãos carregavam a culpa. A culpa de coisas por resolver na sua vida. Capítulo 42, versículo 13. Se vocês forem ler, diz assim. Quando José primeiro se encontra com eles e lhes pergunta quem sois vós, a resposta deles é muito interessante. Nós, teus servos, somos 12 irmãos. 42, 13. Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E isto que o mais novo está com o nosso pai. Mas um já não existe. Eu acho muito interessante esta frase. Um já não existe. Porquê? Porque nós o fizemos desaparecer. Mais à frente, José arma não vamos ver a história toda. José arma uma certa tramóia para os poder acusar. E quando eles são apanhados por ter levado algumas coisas, ou melhor, por terem colocado nos cestos deles algumas coisas, diz assim: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando os regava. Porém, nós não o ouvimos. E agora nos vem esta angústia. Quanto tempo tinha passado? 20 anos, gente. 20 anos. Porque a culpa não resolvida vai pesar na tua vida. Se tu não conseguires resolver aquilo no teu coração, aquilo vai destruir a tua vida. 20 anos depois, num episódio qualquer, fortuito, vamos dizer assim, um episódio em que José nem é revelado, nem é trazido à baila, diretamente, eles dizem, é por causa disto que isto nos está a acontecer. Quando nós não resolvemos a culpa na nossa vida, aquilo nos vai perseguir toda a nossa vida. Vamos chegar ao último dia da nossa vida, num caixão, ainda vamos estar a falar daquilo. Porque não resolvemos em nosso coração. José tinha perdoado, mas os seus irmãos não tinham resolvido a sua culpa. E um episódio que eu mais gosto é o episódio que encontramos quando José se revela a eles. Capítulo 45 é um episódio que quase me vai chorar. Eu não vou chorar agora. Mas quero ler para vós e vocês podem eventualmente acompanhar se conseguirem. Diz assim: e então José não se pôde conter mais e mandou: saiam todos. Capítulo 45, se quiserem acompanhar. As pessoas que estavam ali a ver a cena retiraram-se, ficando ele sozinho com os irmãos. E depois começou a chorar. Mas com tal emoção e intensidade que todos no palácio se deram conta disso, tendo a notícia chegado depressa aos ouvidos de Faraó. Eu sou José. E meu pai está vivo? Os irmãos, apanhados de surpresa, estavam de tal maneira espantados que não podiam proferir uma palavra. Cheguem-se cá. Os outros se aproximaram e ele repetiu: eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam por causa disto que me fizeram, porque afinal foi Deus quem o planeou, para que todos pudessem continuar com vida. Esta fome que dura 2 anos vai prolongar-se ainda por mais 5, durante os quais
não servirá de nada lavrar a terra, não haverá colheitas de espécie alguma. E Deus mandou-me para aqui para vos conservar com vida, assim como à vossa descendência. E uma grande salvação que Ele vos dá, assim com efeito foi Ele mesmo quem vos mandou, que me mandou para cá e não vocês. Por isso me pôs como conselheiro de Faraó, governador de toda a nação, chefe sobre toda a terra do Egito. No final da sua história, no capítulo 50, lemos assim: vós bem intentaste mal contra mim, Deus o intentou para bem, para fazer como neste dia se vê, para conservar muita vida em terra. Ok. Título de conclusão, quero deixar convosco. Bem, eu não conheço a história da tua vida, mas dificilmente será pior do que a vida de José. Não é? Dificilmente será uma história familiar mais cabeluda, com aquelas mortes, aquelas violações, tudo aquilo que está aqui escrito. É incrível, não é? Também não conheço a tua história pessoal. Mas será que consegue ser pior que a de José? Já foste vendido pelos teus irmãos? Da carne? Talvez foste maltratado, não duvido. Não é? Já foste injustamente acusado de algo que não fizeste e foste para a prisão, literalmente? Não há prisão, há histórias, não é? Que tens almoço e jantar, está tudo bem. Mas há a prisão do Egito. Ao ajudares alguém de uma forma substancial, foste esquecido? Pois nós temos as nossas histórias. Mas seja ela como for, não permitas que o teu passado ou as más escolhas que outros fazem afetem o teu presente e determinem o teu futuro. José viveu muitos dias difíceis, injustos, e não amargou. Não permitiu que isso lhe roubasse, primeiro, a certeza que Deus estava sempre com ele. Sempre com ele. Não era somente José que via, mas os outros viam Deus com José. E se calhar tu não percebes, mas há muita gente que vê coisas em tua vida que tu nem ousas pensar que elas olham para ti, mas elas veem. Veem ou não veem Deus em ti? Então o importante é tu te agarrares a esta certeza que Deus está contigo em todos os momentos. E Deus, as pessoas vão olhar para ti e vão ver o quê? Deus ou a tua amargura? A certeza que Deus tinha um plano para a sua vida e Ele não deixou de fazer o bem quando as coisas lhe corriam mal. Ele não começou a agir mal quando ele foi injustamente acusado. Ou seja, ele persistiu em fazer o que Deus queria que ele vivesse, porque Deus o chamou a viver assim. E por isso, nada justifica nós não fazermos o que Deus tem para nós. Nada justifica. E finalmente, o que percebemos em José é que a segurança da paz que vem para aqueles que fazem o que é certo sempre, mesmo quando somos injustiçados, escolhemos perdoar. Então, temos de escolher perdoar, amar, abraçar e deixar. Até que Jesus nos diga, eis que faço novas todas as coisas. Na verdade, Deus é muito maior. Primeiro, chamadas de Deus para nós. Vive a presença de Deus em cada momento da tua vida. Não permitas que a vida te vença, mas vence na vida. Ou seja, em cada momento da tua vida, mesmo este momento que é mau e que nós queremos é que passe num instante, vive a presença de Deus. Valoriza que Deus está contigo e comigo. Segundo, abraça o plano de Deus para ti. Não desistas dele. Não deixes que as circunstâncias, não sendo favoráveis ou nas dificuldades, tu desistas. Persiste com Deus. Deus está presente. Cria em ti uma atitude de persistência e perseverança, mesmo no meio das dificuldades, e finalmente perdoa de coração. Quebra o poder da amargura do passado com o coração perdoador. Não deixes que o mal do passado afete o teu presente e determine o teu futuro. Tu e eu temos poder de quebrar isso por causa de Jesus. Se depois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E eu quero te encorajar a fazer isso. Quando Deus trouxe esta palavra à minha vida há muitos anos atrás, eu teria a minha própria história para contar, os meus próprios assuntos para resolver. Teria as minhas próprias pessoas para perdoar.
E percebi uma coisa, que quando nós não perdoamos, quem amarga no final não é mais ninguém, somos nós. Não é? Como nós no curso de Liberdade em Cristo falamos, não perdoar é beber veneno e pensar que outra pessoa vai morrer. Há muita gente assim. Há muita gente que pensa que o facto de não perdoar outra pessoa vai fazer algum mal ao outro, mas não, só está a fazer mal a si próprio. E por isso, uma das coisas que eu acho importante em todo o processo da nossa vida, por isso é que nós estamos, por exemplo, a oferecer estes 2 cursos que estamos agora a oferecer, que é a Liberdade em Cristo, aos sábados pela manhã, e o curso Espiritualidade Emocionalmente Saudável, às quartas-feiras à noite, é porque eu acredito que o maior poder que há é quando tu, no teu coração, resolves as coisas que tens que resolver e avanças com a liberdade para a frente. Olhando para José, eu fico empolgado. Não pelo grande momento da sua vida, mas pelo grande momento que ele foi como homem em todas as alturas da sua vida. Ele foi grande na prisão, quando não amargou com a mulher de Potifar. Ele foi grande na prisão quando persistiu muitos mais anos lá, por causa daquele homem se ter esquecido dele. Ele foi grande quando reencontrou os seus irmãos. O ser governador no Egito, claro que é interessante, mas maior é que este homem foi um grande homem de Deus, porque conheceu a Deus. E eu acho que tantas vezes nós simplesmente ficamos escravos da nossa história. Deixamos que a nossa história nos escravize de alguma forma. Deixamos que as circunstâncias nos escravizem. Deixamos que os momentos da vida nos impeçam de correr. E basicamente ficamos parados no tempo. Hoje eu te quero encorajar a ser desafiado. Lê o capítulo 37 até ao capítulo 50 de Gênesis. É verdadeiramente emocionante ver o que Deus faz através de homens que decidem avançar com a vida, perdoando, abençoando outros, e assim realmente vão ser pessoas abençoadas. Oremos nesta altura. Senhor, eu oro por mim, oro por este momento que todos nós passamos como igreja, como homens e mulheres, numa sociedade que está tantas vezes, Pai, corrompida e também com muitas doenças lá dentro. Oramos, Pai, para que nós agarremos a nossa responsabilidade como cristãos também, como filhos de Deus, e abracemos, Pai, a chamada de vivermos a Tua chamada em nossa vida, o Teu plano. Que nada nos possa impedir, Senhor. Que nada nos deixe presos ao passado, que nada também no presente, por mais poderoso que possa parecer, Senhor, nos impeça de prosseguirmos e vivemos a Tua chamada em nossa vida, Senhor. Antes compramos com alegria a vocação que Tu nos chamaste, Senhor. Eu oro, Pai, para que Tu levantes em cada um de nós um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, um espírito de poder, para vivermos e cumprirmos a Tua chamada em nossa vida, Senhor. Nestes tempos difíceis que estamos a viver, Pai. Sabemos, Pai, que neste tempo é um tempo para nós termos a coragem que vem de Deus, para vivermos a Tua chamada em nossa vida. E nós oramos, pedindo, Senhor, também, ora em particular, se Tu trouxeste à nossa mente alguém que nós precisamos de perdoar neste dia, trouxeste à nossa mente, Senhor, alguém que nós precisamos de abençoar neste dia, que nós o possamos fazer, Senhor. Porque só assim nós iremos prosperar. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, nós te dizemos em nome de Jesus. Amém.